Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um De Olho no Mercado. Hoje é 8 de janeiro de 2021, sexta-feira, e com isso nós terminamos a primeira semana aí de pregão do ano, tá? Foi uma semana aí bastante otimista, né? Vamos aqui pro gráfico semanal para ver como que a semana está fechando. Aí a semana fecha aí com um candle de força, né? Candle altista de força com baita volume. No gráfico diário, no pregão de hoje, o índice futuro atingiu o alvo de Fibonacci que a gente tinha projetado ontem, em 125.211 pontos. A gente projetou ontem e o alvo anterior era aqui, 121.190, e aí hoje ele está atingindo este alvo. Vamos ver se até o final do leilão, se ele vai fechar acima. Tá? Se ele fechar acima, a gente faz uma nova projeção. Mas ele fechando da maneira como ele está, você pode ver que ele está cravando, exatamente cravando no alvo de Fibonacci. Tá? Então se ele fechar assim, a gente vai aguardar para ver se no próximo pregão vai ter uma leve correção ou não. Até porque, né, ele subiu aí, ó, mais de 6.000 pontos. E é normal, né, que haja uma correção. Se a gente colocar aqui uma média de 8 períodos, né, pode ver que até da média ele se afastou. Ele atinge, vamos ver se ele vai ou lateralizar, ou ter uma leve queda, ou ele continuar aí, né, assim, né, um foguete aí subindo. É como um foguete. No gráfico de 60 minutos, vamos ver, ele atingiu e fechou acima, né, do alvo de Fibonacci anterior, do gráfico de 60 minutos, H1, em 124.116. Aqui sim, como ele fechou acima, a gente pode fazer a nova projeção. Vamos ver a nova projeção, onde que vai dar. Nova projeção 125.783. Tá, vamos ver aqui os pontos. É isso mesmo. 125.783. Vamos ver, né? Quem sabe ele atinge aqui, né, o alvo ainda hoje mesmo, né? Vamos ver no leilão aí se vai dar uma puxada para cima ou se ele vai dar uma queda, uma correção ou uma lateralização. Mas tendência de alta está fortíssima, né? Muito forte e clara a tendência de alta. No gráfico de 5 minutos, nós tivemos, seguindo a mesma linha, né, o mesmo raciocínio aqui, ó, de ontem, onde eu passei a colocar os pontos de entrada, o triângulo aqui, né, nos pontos de entrada. Vamos copiar e vamos colocar aqui os pontos de entrada de hoje. Aqui ele sobe, faz uma lateralização, tem um ponto de entrada aqui. Ele tem um outro ponto de entrada aqui. Depois ele tem um outro ponto de entrada aqui. E ainda o outro ponto de entrada aqui, ó. Tá? No gráfico de 5 minutos, esses são os pontos de entrada. Ele sobe, forma um topo, lateraliza até a média de 8 períodos e sobe. Lateraliza e sobe. Aqui ele caiu e quem entrou aqui, ele estopou. Aqui sim, ele estopou. Ele teve uma oscilação, ele estopou. Tá, tomou stop. Saiu fora. Aí ele volta, forma um pivô até a média de 20 períodos, forma candle sobre a média e esse candle aqui acima com as médias já cruzadas para cima. E aí ele tem uma entrada aqui em cima. Subiu, caiu, não acionou o stop estava aqui embaixo, voltou a subir. E aí ele tem uma nova entrada aqui. E aqui, se foi o stop muito curto, acionou o stop. Tá? Nem todas as entradas são, tá, com sucesso. Você pode ver que foram várias entradas. Tá? O mercado futuros é assim, ele é extremamente volátil, principalmente no gráfico de 5 minutos.
tá? Se você vai efetuar um day trade e não está preparado para tomar stop, você deve, né, rever seus conceitos. Claro, você deve buscar não tomar nenhum stop. Mas se você né, acha que vai acertar 100% das vezes, é impossível, tá? Não sabe o que vai acontecer, e mesmo com os padrões aí, né, depois de que haja uma correção e uma retomada da alta entrando, você pode ver que é possível tomar, né, um stop, né? Você pode ver que aqui, ó, aqui dava tudo, olha só, o volume era muito grande, então assim, você olha esse candle aqui, um candle barra elefante sobre a média de 8 períodos, saindo também próximo à média de 20, aqui você não teria o que falar, seja aqui ou seja aqui, ó, né? Ou se esperasse o gift, né? Tem uns que esperam gift, esse formato aqui. Se esperou o gift, então colocou a ordem aqui, não entrou e não tomou stop, tá? Mas aí, qual que é o padrão? Você opera só barra elefante, ou seja, você não entra aqui, você não entra aqui, você não entra aqui, você entra só quando tem um candle barra elefante. Um candle, no caso com a tendência de alta, é um candle altista, tá? Muito maior do que todos os outros. E aí depois dele ele forma um gift, que é um candle onde ele faz uma correção, e aí você coloca acima do gift a sua entrada, tá? Aí aqui não acionou, ele voltou, ele tem que respeitar 2/3 do candle barra elefante, ele não respeitou, caiu abaixo da média, e aí formou um topo mais baixo que o topo anterior, aí depois ele forma um topo mais baixo que o fundo, aliás, que o fundo anterior. Então aqui, quando ele chega aqui na média de 20, você esperaria que com as médias cruzadas para baixo, ele ia atingir a média de 20 períodos e voltar a cair, né? Não foi o que aconteceu, ele reverteu para cima, aí reverte para baixo, aí reverte para cima, né? E só aí tem outro que anda barra elefante aqui, ó. E ao contrário deste, o que acontece? O movimento de correção, isso no curso que eu vou falar agora mesmo, que me pediram para falar um pouco, eu ensino, tá? O padrão barra elefante. Uma correção ela sempre ocorre, tá? Ocorre o barra elefante e aí ele cai um pouco. Ele cai. E aí é o seguinte, ele pode cair e essa queda formar um candle, né? Igual formou aqui, forma o candle. E aí só depois desse candle que resolve subir. Ou o próprio candle, ele cai, o preço ele cai, faz a correção e no próprio candle ele volta a subir, tá? Então por isso que tem gente que quando forma um barra elefante já entra acima do barra elefante, porque não sabe se o candle que vai ser formado depois, ele vai ser baixista ou altista, tá? Se você esperou fechar, você entrou aqui em cima, né? Aí você já entra muito afastado, você pode ver aqui quase que estopou, né? Aí andou um pouco, voltou a estopar. E aí depende do seu alvo, né? Se você projeta 100% para cima ou não, faz um stop barra barra, conduz pela média de 8 períodos, são várias variáveis, tá? São diversas variáveis, diversos métodos que você pode utilizar para conduzir o trade, tá? Por isso que eu falo assim, estopou. Estopou quem conduziu pela média de 20. Só que é o seguinte, você vai entrar aqui em cima com seu stop aqui embaixo, né, com stop de mais de 700 pontos, não é difícil, né? Então assim, por isso que você, né, você define critérios onde o seu stop seja menor. E aí é o seguinte, ele cai, para aqueles que entraram acima da média de 8, estopa, mas aí ele volta a subir. E aí você vê a volatilidade do gráfico de 5 minutos, né? Então, esses foram os pontos de entrada no mini índice no pregão de hoje, né? Então, o gráfico diário tá aí atingindo aí, ó, já rompeu, né? Tá rompendo a projeção de Fibonacci. Vamos ver aí. Mini dólar, o mini dólar teve um movimento de alta hoje, né, rumo ao nosso alvo aí em R$ 5,50. Tá? Você pode ver que o mini dólar ele também está altista, né, de maneira seguida, né? Ele forma um candle barra elefante, ele formou um doji, mas um doji altista.
Aí ele forma um candle altista, ele forma outro candle subindo, ele forma outro candle subindo. Então assim, né, ele também tá uma forte tendência de alta, com forte volume também. No gráfico de diário, rumo ao alvo 5,50. No gráfico de 60 minutos, também. Né, a gente traçou o mesmo alvo aí para os dois prazos, né? No gráfico de 5 minutos, no pregão de hoje, o que ele forma? Tirando a média de 8 períodos, vamos pegar primeiro pela média de 20. A média de 20, olha só, ele abre em gap de baixa, já dando a entender que vai ser um movimento baixista, né? Aí é o seguinte, vamos lá pro pregão. Aí ele abre em gap de baixa aqui, ó. Né? Aí ele vem, abre gap de baixa, aí ele cai, faz correção na média, forma um candle baixista, forma um candle barra elefante, e aí o que você faz? Aí forma um gift, esse é o gift também, tá? O candle barra elefante na tendência de baixa também forma um gift, tá? Que é um movimento de correção, que é para cima, e aí ele volta a cair. Forma um gift. Vamos ver, a gente passou aqui, mas eu não sei. Vamos ver se quem colocou aqui, ó, a entrada, estopou. Ó, sobe, retoma e não vai lá na ordem, volta a subir. Não foi. Quem colocou a ordem no candle acima do candle barra elefante tomou stop. Quem colocou a ordem aqui, que esse aqui foi o ponto contínuo, né? Esse aqui é o setup ponto contínuo, tá? Ele forma um candle sobre a média na direção da tendência, vem, corrigiu e formou um candle. Então, ponto contínuo, a entrada foi aqui, ó, né? No mini dólar. Vamos ver até onde caiu. Caiu 31 pontos. Se foi até ao candle barra elefante, foram 28 pontos. Se fez stop barra barra, você colocou seu stop abaixo desse candle aqui, e aí quando ele subiu, acionou seu stop. Então seu stop estava aqui, você saiu aí com 18 pontos desse setup ponto contínuo. Já o setup barra elefante foi estopado. Aqui, ó, o barra elefante. O gift não foi nem acionado, tá? Então, essas são as variáveis. Quem entrou pelo ponto contínuo andou 18 pontos. Se não fez stop barra barra, voltou, tomou stop. Ou saiu no 0 a 0, dependendo de, né, como conduziu. Tá? Então, pois bem, vamos voltar. Eu acabei apertando o botão errado aqui. E saiu fora, né, a gravação. Mas, então esses foram, né, de baixo, aí ele voltou para cima, ele volta, aí ele lateraliza, tem na média, não segura na média, ele cai. Então assim, ele teve uma oscilação, né, ele oscilou de maneira que ele não formou pivôs que deram consecutivos, tá? Que deram continuidade ao movimento. Então primeiro ele abre em gap de baixa, ele vem, aí ele tem esse movimento aqui. Quem entrou pelo setup ponto contínuo pegou alguns pontos, né, saiu aqui embaixo, tá? Quem não saiu aqui embaixo é perfeitamente possível, tá? Você ter esperado aí, ó, mais um pivô, né? Um pivô aí sobre até porque a média de 200 também tá aqui embaixo, né? Então você esperou a média de 200, esperou formar um pivô. Quando ele vem formar um pivô, ele faz correção e ele volta a cair, ele não cai. Não rompe aqui embaixo. Aqui seria a cabeça do pivô de baixa. Não rompe, ele volta para cima. Aí beleza, ele volta para cima e ele faz uma correção na média de 20. O que você espera? Você coloca a ordem aqui em cima, esperando que este pivô de alta seja confirmado aqui. Não acontece, ele lateraliza e cai abaixo da média. Depois ele volta a subir na média. Quando ele volta a subir na média, o que você faz? Você espera a formação de um pivô. Formou. Aqui era um fundo, um topo, um fundo mais alto. Beleza, nós temos um pivô de alta aqui. O que é de se esperar? Que quando ele toca a média de 20 aqui, ele reage e rompe esse pivô.
Você coloca sua roda aqui em cima. O que aconteceu? Nada. Não subiu. Ele cai abaixo da média. Então, no dólar hoje, não teve nenhum ponto de entrada de tendência. Tá? Nenhum ponto de entrada de tendência. Apenas, talvez, este aqui, mas com a média de 200 logo abaixo, muito difícil. Tá? E plenamente possível, né, uma possibilidade imensa de ter gerado um stop nesse candle barra elefante aqui, né, que com muito volume, em queda, com um gap de baixa, tudo aqui, ó, até o cenário, até aqui, ó, até aqui, ele dava, até aqui mesmo, ó, ele corrigia até a média de 200, talvez voltar a cair, mas até aqui o cenário era de tendência de baixa no dólar hoje. E não foi, né? Voltou e aí ficou oscilando. Então o dólar hoje teve muita volatilidade e nenhum trade de tendência, tá? Vamos ver o BOVA11. BOVA11 rumo ao nosso alvo, 122,68. O Small 11 eu mostrei mais cedo no canal no Telegram, que ele atingiu, né, o alvo em 136,82 e ele caiu, né? Muito atípico, né? Porque olha só, né, o índice, o Ibovespa, o BOVA11, que é do Ibovespa. Esse é um ETF que pertence ao índice Ibovespa e está subindo. E este ETF, que é o Small 11, que pertence, vinculado, né, relacionado aí com o índice das Small Caps, ele está caindo. Ele caiu abaixo da média de 20 e a média de 20 segurou ele. O que isso quer dizer, tá? Isso quer dizer o seguinte, que são as blue chips que estão puxando o Ibovespa para cima. Não é esse movimento de alta do mercado, ele não é uma coisa sistêmica, tá? Então assim, o mercado ele não está em bull market como um todo. Então as small caps, que são as empresas, digamos assim, de menor valor, elas não estão como as empresas que compõem o Ibovespa. Tá? Então o Ibovespa ele está sendo puxado pelas empresas que o compõem, principalmente as empresas que são responsáveis pela maior parte do Ibovespa. Porque é o seguinte, o índice ele é formado por ações, né? São, se não me engano, 78 ações no Ibovespa. E tem algumas ações que têm um peso maior, Petrobras, Vale, Itaú, etc. Então, isso também faz com que o índice ele pode ser puxado por essas empresas. Então, assim, outras empresas do setor elétrico, né, e outros setores, construção civil, por exemplo, como o MRV, até mesmo na área de turismo, né, como o CVC, podem estar caindo e o índice na qual elas fazem parte pode estar subindo. Tá? Porque as empresas que respondem mais pelo índice podem estar puxando ele. Então, por isso que há essa divergência. Então você olha para o índice Small Caps, ele está em queda, ele está abaixo da média de 20, por exemplo, e o índice do Ibovespa está muito acima da média de 20. Né? É uma diferença muito grande. Tá? Então você pode ver que há setores, o IFIX, fundo imobiliário, subiu pouco hoje, energia elétrica subiu mais de 3%, consumo subiu mais de 5%, o índice de materiais subiu pouco. Então há, né, uma diferença aí entre os setores. Existem setores como o financeiro, este aqui, o FNC, e o setor bancário, né, que respondem de uma maneira maior no índice Ibovespa, tá? Dos papéis que mais subiram, mais caíram, nós temos RSD3, né, uma indecência absurda, mais de 30% no pregão, uma coisa absurda, né? Vamos ver aqui no gráfico de 60 minutos. Olha, né, o tanto que ele está afastado da média. Né? Você não vai entrar agora, é loucura, né? Você vai esperar uma correção à média para entrar nesse papel, se ele continuar em tendência de alta. GNDI 3, mesmíssima coisa, gráfico de 60 minutos. Nosso Deus, né? Olha só, a média está em R$76 e o preço está em R$91, né? Querer perder dinheiro é entrar no papel numa hora dessa. Tá? BID11 também puxou forte,
Vamos no gráfico de 60 minutos, também bastante afastado aí, ó, quase R$ 20 de diferença. É uma diferença monstruosa, tá? Uma diferença monstruosa. Vamos ver se pega isso, pegou porcentagem, isso mesmo, ó. Quase 15% do preço em relação à média no gráfico de 60. Não é nem no gráfico diário, não, gráfico de 60. Tá? Então, entrar agora também é loucura, né? Você vai esperar a correção até a média no gráfico de 60 minutos. Bid quadro, mesma coisa, tá? Bid 4. Então é assim, deu uma grande puxada, o pessoal fica louco, né? Fica louco. Nossa, o negócio subiu 30%, aí vai lá comprar. Aí cai 15%, cai metade, aí perde 50% que investiu. Aí fica doido. Porque não é o momento de entrar, né? INEP 4, olha só. Pra você ver como é que o movimento de alta, você não tem que entrar depois dele, né? INEP 4 formou um grande gap de alta. E aí o preço ele desenvolve? Não. Porque como ele deu esse gap de alta, como ele subiu... Vamos pegar aqui da abertura do gap. Ele subiu. Ele chegou a 86%. Meu Deus, a pessoa quase dobrou. A pessoa que comprou aqui, ó, região de R$11, ela quase dobrou o preço. Então assim, é a chance, quem tá vendendo aqui, ó, quem comprou aqui embaixo, quase dobrou o capital, tá? Aí é o seguinte, a pessoa tem que pensar em quem tava comprado. Quem estava comprado já dobrou. Quem comprou aqui embaixo triplicou o capital. Então, o movimento de venda agora vai ser muito grande. Porque quem estava no papel vai realizar o lucro. Tá? Vai realizar o lucro porque o papel deu uma subida. Por isso que você tem que, primeiro, esperar a correção no mínimo até a média de 20. E segundo, esperar uma reação na média de 20. Esperar para ver se outros compradores vão entrar no papel. Tá? Porque é o seguinte, se um papel que ele sobe muito forte, por, sei lá, alguma notícia, seja lá o que for, né? Sobe muito forte mesmo. Coisa assim de 80% em poucos dias, como esse daqui, INEP 4. E aí ele pega e cai, porque quem estava dentro efetuou lucro, né? Subiu 80%, né? Quase que dobrou o capital de quem estava dentro. Quem colocou 50 mil foi para quase 100 mil reais. Então, em poucos dias. Então vai vendendo, vai vendendo. Só que se esse fator de gatilho, essa notícia, seja o que for, é uma coisa momentânea, não vai ter compradores para voltar para esse papel, para comprá-lo, para ele retomar a tendência de alta. Tá? Então vai ser isso aqui, ó, vai ser, né, no jargão do mercado, eles chamam de pulo do gato morto. É uma expressão, né, que veio dos Estados Unidos e que dizem que, né, quando um gato ele morre, né? Se ele cai de uma altura muito grande, por exemplo, e ele morre, o espasmo muscular que tem no gato faz com que ele pule, né? Então, e só que ele já está morto, né? Então, esse pode ser esse movimento de alta que tem muito grande. Por que você não entra? Porque você não sabe se é o pulo do gato morto, tá? Esse aqui, ó, INEP, não sei, não faço a mínima ideia dessa empresa. A gente está aqui para analisar gráfico. Né, o estudo aqui é análise gráfica. Então, assim, o que motivou a subir, não sei. Mas é o seguinte, o papel ele parou de subir. Né, ele parou de subir, ele subiu, olha, dia 5 foi o último pregão, ele subiu, e a partir do dia 6, né, ele subiu segunda e terça. De essa semana, ele entrou do ano passado, porque essa semana foi a primeira semana, né, de 2021 de pregão. Então, assim, eles viraram o ano com ordens na pedra. E com tanta ordens na pedra, com tanta ordem de compra, que quando o primeiro pregão de 2021, dia 4/1, abriu, o papel ele já abriu em alta. E abriu com gap. Tá? Ele já abriu em gap. Ele já, na região de R$11, ele já passou a ser negociado de uma vez na região de R$14. De uma hora para outra. Não consumiu ordens de compra aqui no meio. Tá? Foi um pulo, foi um impulso aí que teve o preço. Beleza, de R$14 ele vai para R$20. Ele ainda continua subindo um pouco. Só que aí ele cai. O que isso quer dizer? Quem está dentro está realizando. E detalhe, está realizando por quê? E aí você tem que pensar também. Porque é o seguinte, a análise gráfica, os gráficos, eles mostram comportamento. O gráfico, ele é psicologia financeira pura. Tá? Os gráficos, essas velas verdes aqui, vermelhas, essas linhas aqui que são as médias móveis, tudo isso aqui por trás é o comportamento dos investidores.
tá? Quem que está comprando e quem está vendendo. Então você tem que saber ler o comportamento deles através do gráfico. É basicamente isso, tá? Análise fundamentalista é contabilidade empresarial, análise econômica, macroeconômica, etc. Agora, análise gráfica, o pessoal acha que é uma ciência que é basicamente fundada em parâmetros matemáticos, só que não. Né? Os parâmetros matemáticos, os padrões matemáticos que ocorrem no gráfico, eles são derivados do comportamento humano por trás das negociações. Então você tem que saber interpretar esse comportamento humano e pensar, né, no que está acontecendo. Então, veja bem, quem comprou o INEP 4 lá atrás e está realizando agora, por que ele está realizando? Primeiro, quase dobrou o capital dele. Segundo, não tem perspectiva, então, esses que estão comprados, que estão vendendo e que agora está jogando o preço para baixo, eles não têm perspectiva nenhuma de continuar no papel e que o papel, segundo eles, o papel vai continuar subindo. Vamos no gráfico semanal para ver o topo histórico. Ah não, o topo histórico não está aqui, o topo histórico está lá em cima. Vamos ver aqui o topo histórico, colocar uma seta aqui. O papel já teve 28,57. Pois é, olha só, o topo histórico dele está em 28,57. Ele tem espaço ainda para subir, né? Mas tem investidores aí que estão realizando. Então, assim, tem que esperar. Só que esse movimento de realização, ele pode ser também curto, tá? E qual que é o nosso parâmetro? A média de 20 períodos. Ele pode vir cair até a média de 20 ou lateralizar. Chegando na média de 20, se não entrar força compradora, volume comprador e jogar esse papel para cima, isso foi um pulo do gato morto. Então, para confirmar se foi ou não um pulo do gato morto, tem que esperar a correção até a média e retomada do movimento de alta, tá? Isso é. E segundo, uma coisa importante também em INEP 4 aqui, é que se o topo histórico está em 28,57, o topo histórico ele é uma resistência muito forte. No curso eu também explico sobre isso, resistências fixas. Né? O topo histórico ele é uma resistência fixa, ou seja, existe muito player que tem, digamos assim, né, ordem de venda na pedra, né? Ordem de venda já programada em 28,57, tá? Eles ficam tentando já proteger aqui em cima, então o preço subindo, ele já vai ter, naturalmente, antes de chegar lá, a gente já pode ter certeza que ele vai ter uma dificuldade em continuar esse movimento, tá? Então, esse é o diagnóstico em INEP 4, tá? Porque é atípico um papel subir. Porque olhando pelo preço e comparando com os outros, né? Você olha aqui, ó, o NIP tá 53,94, Agro 25,90, Sambi 11, 45,89. Aí você olha pro papel aqui, ó, 16,40. Fala, esse papel tá barato, né? O papel tá, né, não tem um preço tão alto assim, tem em relação a outros papéis. Só que você tem que olhar o preço dele mesmo, o comportamento dele, baseado no histórico dele, né? E aí, ó, em uma semana subiu aí 86%, é uma coisa, né, anormal, tá? Então, espera aí INEP 4 se comportar. GPIV3 chegou a armar setup de compra, até coloquei aqui a entrada em 4,60, stop em R$4, com alvo em 5,80, mas ele fez uma correção hoje. Vamos ver se ele vai retomar. Depois que rompe uma resistência importante, igual a média de 200, é normal, tá, que ele faça uma correção. Ele rompe uma resistência importante, ele faz a literatura, aliás, né, ela chama de pullback, né? Ele rompe, faz um pullback e aí ele retoma. Vamos ver se ele vai retomar esse movimento de alta. Se retomar, essa entrada aqui está válida, tá? 4,60 com alvo em 5,80 em GPIV 33. Shu 4 acionou essa linha aqui, é da nossa planilha de Position Trade. Quem está no canal no Telegram está recebendo essa planilha nesse mês de janeiro, né? Essa planilha atualizada. Essa planilha é exclusiva dos assinantes. Eu compartilhei com o pessoal no final do ano passado e aí resolvi nessas semanas aí continuar atualizando ela. Então Shu 4, Schultz, acionou o trade aí e tá fazendo um pullback. Essa região era uma resistência importante, então isso aqui configura como um pullback, tá? Ela tem tendência de alta, a correção é normal aí para movimento de tendência de alta. Vamos rapidamente para o mercado americano.
o mercado americano deu uma alta hoje, um movimento de alta, algo que foi atípico, tem muitos analistas aí não entendendo esse movimento de alta do mercado americano. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Né, eu acho que a primeira sexta-feira do mês, eu acho que a primeira sexta-feira, tem que pesquisar. Existe o payroll. Payroll é o dia em que o mercado americano, né, a economia americana solta os relatórios, né, sobre empregos, uma série de relatórios importantes lá da economia. E hoje foi dia de payroll. Inclusive tem os traders que operam mini dólar e mini índice, eles não operam em dia de payroll. Existem alguns que vendem aí cursos aí e dizem que operam, que tem uma estratégia para operar. Por quê? Porque antes de sair os dados do payroll, né, da economia americana, existe muita especulação. E aí o mercado ele entra em muita volatilidade. Muita mesmo. Tanto antes, né, quanto no momento que está sendo divulgado e também depois. Né, porque é o seguinte, né, cada ser humano chega a uma conclusão diferente. Né, é uma coisa de louco, né? E aí, hoje foi um dia de louco. Por quê? Porque a economia americana mostrou que 140 mil vagas de emprego foram destruídos. Né? Ou seja, aumentou o desemprego nos Estados Unidos. E o fator de emprego lá é um termômetro da economia assim, muito sensível. Tá? Toda vez que tem desemprego aumenta nos Estados Unidos, a Bolsa Americana cai e cai forte. Tá? Porque lá esse parâmetro para eles é muito sensível. Aqui no Brasil que não, né? Aqui no Brasil tem mais de 14 milhões de desempregados, né? Tá vindo aí a segunda onda, já tem lockdown já em cidades, etc. Né? E desemprego aumenta e a bolsa continua subindo. É só no Brasil mesmo. Porque lá nos Estados Unidos não. Quando cai assim, então a bolsa cai, né? É um dado sensível. Só que hoje foi um dia atípico, tá? Aí eu li diversos artigos hoje aí de analistas, economistas, falando que o mercado está insano. Que eles não estão entendendo nada. Porque o payroll mostrou que a economia americana, né, foi um dado foi ruim para a economia, aumentou o desemprego e a bolsa americana subiu. Né? Eles não entenderam nada. Absolutamente nada. Aí o que acontece? Vamos para um outro fator. O VIX caiu forte, né? Passar. E aí, esse aqui foi usa até que Nasdaq Futuros, eu mostrei aqui, ó, depois que houve essa puxada, começou uma lateralização e eu tracei ontem essa linha branca e falei, ó, rompendo ela tem um trade aí de compra e aí ele foi acionado. E aí é o seguinte, existe uma coisa que o Dow Jones ele subiu, mas ele não está subindo tanto. Porque o Dow Jones ele não é puxado, ao contrário do Nasdaq, por empresas de tecnologia. Pode ver que o Elon Musk ele se tornou agora o homem mais rico do mundo. Ele ultrapassou o Jeff Bezos. Tá? A Tesla já está com mais de 80 bilhões de dólares de valor de mercado, o que também é uma loucura, porque ela vale mais que todas as empresas de automóveis, né, que fabricam automóveis no mundo. No mundo. Ela vale mais que todas as outras empresas juntas no mundo. E ela não produz e não vende a mesma quantidade que todas as outras empresas juntas. Né? Então tem muitos economistas falando também da bolha aí da Tesla. Né? Então assim, o mercado está sendo puxado e as empresas de tecnologia estão puxando ele. Tá? E no SP500, as empresas de tecnologia, elas também são responsáveis por muitas... elas têm maior peso, quer dizer, né? Maior peso. Assim como Itaú, Vale, Petrobras aqui no Brasil tem maior peso, no Ibovespa, o SP500, Apple, Microsoft, são as chamadas FANGs, né? Que é Facebook, Apple, Amazon, alguns já falam que é Netflix, outros já acham que é a Microsoft, Google, FANG, é isso mesmo, e Google. Então são essas aí. Então assim, o mercado ele pode estar sendo puxado de uma maneira inflacionária, de uma maneira artificial. Ou seja, a valorização de algumas ações, elas estão puxando o mercado para uma valorização artificial que não é sustentável a longo prazo. É isso que eles estão falando, né? Os economistas e analistas estão falando. E hoje foi um payroll atípico, né? Que olha só para você ver como é que a coisa é doida, né? Quem estava operando payroll hoje, e aí a notícia saiu. Quando a notícia saiu, o que a pessoa, né, os investidores fizeram? Ah, não, peraí,
Payroll mostra destruição de 140 mil vagas de emprego nos Estados Unidos em dezembro. O pessoal ia operar vendido. Eu falei, peraí, né, o SP500 vai cair forte agora, então entrar vendido. O que aconteceu? Não caiu. Né? Quem operou aí perdeu dinheiro muito. Tá? Perdeu muito dinheiro. É porque os grandes players, os grandes fundos aí, os caras operam 1000 contratos. Né? Os caras operam milhões. Tá? Milhões e milhões. Então, para fechar, me perguntaram sobre o curso Fundamentos de Análise Técnica, que está na Udemy, que de R$ 69,90 está por R$ 22,90. É porque eu citei no texto de hoje sobre esse curso. Esse curso está dentro do nosso plano de assinatura de R$ 49,90 por mês. Só que na verdade ele está mais completo porque aqui dentro do plano de assinatura eu ensino setups, né, os padrões aí de operação. Aqui eu retirei os setups e coloquei todo o conhecimento técnico básico, tá, sobre a formação do preço, os tipos de gráfico que existem, né? Inclusive você pode assistir essa aula de 31 minutos, é uma aula gratuita aqui, ó, você pode ver que a própria plataforma ela disponibiliza a possibilidade de você visualizar, tá? Você pode assistir essa aula aí de meia hora só sobre gráficos. Depois eu ensino sobre identificar tendências, suporte e resistências, médias móveis, volumes, tops. Então, tudo isso aqui é o básico. E eu falei no texto de hoje e ontem que tudo esse básico ele serve para você operar tanto day trade quanto swing trade. É a parte técnica, tá? No texto de hoje e ontem eu falei sobre a parte emocional. Né? Eu mostrei aí ó, que tecnicamente, por exemplo, o mini dólar ele ia subir ontem, né? E quem estava operado aí tava aí com ganho e de repente vira e a pessoa devolveu tudo, tá? Quem tava com 10 mini contratos aí, ó, dependendo, tinha mais de 4 mil reais na conta e de repente tá com zero. Por quê? Porque é o fator emocional. E aí eu mostrei, né, que quando zerou, o que a pessoa faria? A pessoa ia sair do trade, ia continuar e insistir, né, ou ia deixar para operar. Aí eu mostrei que foram só 4 horas, você ficar aí ó, 4 horas na frente do computador, vendo se eu chegar a 4 mil reais de ganho e depois devolver tudo, e as suas 4 horas de trabalho na frente do computador valeram nada. Então eu falei sobre todos esses aspectos emocionais. Eu falo um pouco sobre essa última aula aqui, ó, Psicologia do Trading. 38 minutos de aula, tá? Eu falo sobre isso. Então o curso está na promoção, é R$ 69,90. Eu tirei ele dentro do plano de assinatura para dar a oportunidade, né, para quem não quer às vezes ser assinante, ter pelo menos acesso aí aos fundamentos da análise técnica, tá? E a Udemy aí tá com quase 70% de desconto, então aproveite. Se você quer aprender a operar no mercado de renda variável, renda fixa, e você não sabe nada, absolutamente nada, não sabe o que é CDB, debenture, fundo imobiliário, eu tenho esse curso gratuito também na Udemy, Introdução ao Mercado Financeiro. Né, em um mês e meio aí eu já tenho mais de 200 alunos e ele é gratuito, não está na promoção, ele continua gratuito, tá? E aí eu falo sobre renda fixa, renda variável e os métodos de análise de investimento, ok? Então eu vou ficando por aqui, já tem bastante tempo aí o nosso vídeo de hoje, espero que tenha atendido aí a todas as dúvidas, né? Qualquer dúvida aí também pode fazer nos comentários que eu estou à disposição, tá? Então um abraço a todos e se Deus quiser, até semana que vem.